E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é um outro comparativo de celulares, onde a gente vai estar comparando o Galaxy S23, a sua versão básica, ok? De 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, com aqui a sua versão do Poco F6, que no caso ele tem duas versões diferentes, uma de 8 GB com 256 GB de armazenamento interno e outra com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, que é justamente a que a gente tem aqui para comparação. E cara, é mais difícil a gente comparar o Poco F6 com o Galaxy S23 do que comparar o Poco F6 com o X6 Pro, e eu entendo, tem ali a diferença de linhas, a linha F sempre vai ser melhor e vão ter mais recursos voltados para a linha F do que para a linha X, só que comparar o Poco F6 com o S23, por mais que seja a versão menorzinha dele, cara, fica bem difícil, porque praticamente tudo, e eu falo quase tudo, é melhor no Galaxy S23. Em questão de som, o S23 ganha, em questão de acabamento, o S23 ganha, em questão de câmeras, o S23 ganha, e em quesito de processador, nesse quesito os dois já estão um pouquinho mais empatados e já vocês vão conseguir ver a performance dos dois. Mas cara, é bem difícil do Poco F6 ganhar algumas coisas e no máximo assim que ele vai se destacar em relação ao Galaxy S23 é na questão da sua tela. A tela do Poco F6 tem uma resolução maior, tem aí uma quantidade de nits maior, como eu falei lá no review do X6 Pro, elas se assimilam bastante porque mesmo sendo um celular pequeno, o S23, ele ainda tem uma tela muito boa, afinal é uma tela Samsung, então cara, é muito difícil do Poco F6 ganhar em algum comparativo, ok? Mas a gente vai tentar fazer o melhor e eu vou apresentar os pontos dos dois aqui para cada um se situar melhor e tentar entender o que comprar no lugar do Poco F6 ou o Galaxy S23. Bom, começando aqui, é claro, com o seu design e construção. O Poco F6 é todo voltado em plástico, então tanto essa parte traseira aqui é em plástico e a nossa parte aqui do frame também dele é em plástico, enquanto o nosso Galaxy S23 tem a traseira de vidro, inclusive ele tem algumas tecnologias por conta dessa traseira de vidro, né, que é justamente o carregamento wireless, que tem um coilzinho de metal aqui que permite você carregar via wireless. A gente também tem aquela tecnologia meio que um MagSafe dos iPhone, justamente aqui no S23, que dá para você comprar aqueles carregadores magnéticos e colocar aqui na traseira dele, que ele carrega via wireless. Temos aqui também o fato dele ser totalmente em alumínio, ou seja, ele vai dissipar mais do calor interno do aparelho diretamente pela borda de alumínio dele. Vai ter um acabamento muito mais premium do que um Poco F6 em plástico, né, rapaziada? Lembrando, o plástico foi justamente para baratear o Poco F6 e ainda ele veio quase com o mesmo preço de promoção do Galaxy S23. Então fica muito difícil da gente conseguir escolher um dos dois com base nisso. No caso, né, é muito difícil escolher o F6 em cima do Galaxy S23 por conta de tudo isso. No detalhe do design, bom, como vocês podem ver, eu acho particularmente os dois, assim, não muito bonitos, mas o S23, por conta desse acabamento em aço escovado, suas opções de cores, o preto nele é muito bonito, então, cara, o S23 tem um design muito mais bonito. Outro detalhe também é que aqui, né, a gente só tem o relevinho da parte das câmeras, a parte aqui do nosso flash é bem junto com o nosso vidro, então a gente não tem muito destaque, assim, para o nosso flash e fica uma traseira muito bonita e agradável, né, só estragando por conta aqui do meu pad de colocar um cooler magnético, mas enfim, cara, é uma traseira bonita, eu gosto bastante das opções que o S23 traz pra gente. Combinando o design da traseira bonita junto aqui com a nossa parte frontal, cara, ele é muito bonitinho e mesmo num tamanho compacto, ele é muito bom de se segurar. Já o nosso Poco F6, eu até fiz um vídeo, cara, ele tem um design feio e, cara, eu sei, é bem relativo, é uma coisa que muita gente pode achar que ele não é feio e tudo mais, mas eu particularmente acho ele feio. E, cara, ele tem aqui menos câmeras também, né? Esse daí é um ponto bem importante. O sensor dele sim melhorou bastante, tá bem equiparável aqui com o S23, mas ainda não é a qualidade de um S23. Tanto por quesito de hardware, né, que a câmera dele, apesar de ser um sensor mais recente, né, um sensor de 2024 da Sony e tudo mais, não se compara ainda com o sensor da Samsung, que mesmo o sensor de 2023 tá batendo a maioria dos rankings aí como uma das melhores câmeras mobile, enquanto o pobre do Poco F6, tanto em quesito de hardware quanto em quesito de software, apanha bastante
do S23, ok? Mas como eu falei, sem dúvidas, não dá pra gente negar que a tela do Poco F6 não chega a ser melhor, ou pelo menos equiparável com a do S23. Só pra vocês terem uma noção, a tela do nosso querido Poco F6 é uma tela aqui de uma resolução de 2700 por 1400, se eu não me engano, enquanto a do nosso Galaxy S23 é uma tela padrãozinha de 2200 por 1080, o que dá uma resolução pro S23 de 1080p Plus, e aqui do nosso querido Poco F6 uma tela de 1.5K Plus. Só que assim, o S23 compensa em muito por conta de toda a sua densidade de pixels, que mesmo numa tela 1080p consegue ter uma excelente densidade de pixels dentro dele, e a mesma coisa vale aqui também pro Poco F6, fora também sem contar o tamanho das telas, né? Aqui a gente vai ter uma tela que tem um tamanho de 6,67 polegadas, ou 6,7, né, se a gente quiser arredondar, enquanto aqui a gente tem uma tela de 6,1. E sim, muitos iPhones têm essa mesma tela de 6,1 polegadas, porém, cara, você sente aqui que no S23 é um pouquinho menor, principalmente se você tem dedos gordos aqui, igual eu, né? Eu tenho aqui um dedinho bem gordo, então quando a gente vai digitar alguma coisa, seja no teclado da Samsung ou seja no teclado do Google, a gente vai sentir esse tamanho de tela diminuído. Mas não é muita coisa não, dá pra gente utilizar bem o S23 para digitar e fazer os outros conteúdos, porém você vai sentir bastante aqui a redução de tamanho de tela comparando os dois. Mas assim, nos dois vocês vão conseguir boas resoluções para assistir seus vídeos no YouTube, anime, ver conteúdo no Instagram, ver suas fotos tiradas, e cara, você mal vai sentir tanta diferença assim de um display para o outro, porém é claro, a facilidade de ver conteúdos em uma tela muito maior é muito boa, cara, e foi um dos motivos que eu demorei para pegar o S23, eu já tive outras oportunidades, porém esse motivo da tela sempre me prejudicava, e um dos motivos que eu realmente trouxe o S23 foi tanto pela câmera, que pra gravar os conteúdos aqui pro canal é muito boa, e eu fui num shopping ver o tamanho real dele, eu peguei ele na minha mão, comparei com o celular que tem as mesmas medidas aqui que um Poco F6, e cara, me agradou, não achei que ia atrapalhar tanto, e cara, realmente não me atrapalhou tanto para o que eu queria fazer com o celular, mas depende muito do que você quer, e é claro também de quanto você tem, porque agora a gente vai chegar a um ponto bem importante. Tanto o S23, com as suas maravilhosas promoções que a gente tá tendo, ultimamente ele tá saindo por 2.600 se você pagar, é claro, no Pix, e dependendo aí da loja que você pegar, R$3.000 parcelado. Então sim, é um preço salgado por um celular de 8 GB de RAM. Eu queria muito que tivesse uma versão do S23 com 12 GB, porém isso daí é só possível no S23 Ultra, que tem aí, né, um preço de R$4.000. Já aqui para o nosso Poco F6, a gente vai ter um total de 8 GB de RAM na sua versão base, que está saindo a R$2.600 também em algumas lojas, como a Amazon e o Mercado Livre, e aí se você pegar uma versão de 12 GB, você também vai pagar esses R$3.000 mais ou menos. Então aí, depende muito do que você realmente quer. Se você quer mais qualidade de câmeras, qualidade de construção e tudo mais, vai pro S23. Se você quer uma coisinha mais barata, mas pelo menos com uma RAM um pouquinho adicional, aí é o Poco F6. Outro quesito agora que, bom, é uma surra completa pro lado do S23, porque, cara, é simplesmente muito difícil de alguém comparar ou competir aqui com o som que um S23 ou um celular da Samsung no geral tem, rapaziada, porque, cara, é simplesmente imbatível o som do S23. Eu mesmo aqui gosto de ficar ouvindo tanto YouTube, quanto animes, quanto Fórmula 1, quanto o próprio Spotify, totalmente sem fone dentro do S23, porque é uma qualidade de som espetacular. Você consegue ouvir com clareza o áudio das pessoas, você consegue ouvir com clareza aí o bass, o treble e tudo mais que uma música tem, todos os instrumentos, junto também com a voz da pessoa, enquanto no Poco F6, cara, ele é pior do que som de muitos outros celulares. Não chega a ser tão ruim quanto o som que a gente tem aí no Poco F5, por exemplo, mas o Poco F6, ele se concentrou bastante no bass das batidas da música e tudo mais, e em outros instrumentos do que propriamente na som da pessoa. Então o som da pessoa sempre fica reprimido quando você está escutando algum tipo de música, e é muito ruim de você escutar o som dentro do Poco F6. No Poco F6 eu já prefiro colocar ali o fonezinho, porque, cara, é muito melhor no fone do que se você estivesse escutando no próprio alto-falante. Então o som do S23 é límpido, dá pra você escutar tudo, enquanto no Poco F6 é muito ruim. Mas beleza, tem alguma coisa que o Poco F6 não toma a taca do S23? E bom,
Tem uma coisinha só que, é claro, é no quesito de bateria, e isso por motivos óbvios. O tamanho do S23 já meio que entrega, e a Samsung nunca quer correr tantos riscos assim na sua bateria, então ela entrega uma bateria de 3.900 mAh aqui no S23, porém com ajustes adaptáveis aqui da One UI, esses 3.900 parecem bastante aqui com os 5.000 mAh que a gente tem no Poco F6. Bom, eu tenho aqui o meu S23 há mais ou menos uns 2 meses e meio, né? Vai completar 3 meses agora no mês de julho. E cara, a bateria dele, no tempo que eu utilizei, foi muito boa realmente. Não dá pra gente pedir tanto quando a gente vai jogar algum jogo, como por exemplo um COD Warzone ou Wuthering Waves ou qualquer outro jogo mais pesado. A bateria dele vai realmente perder. Ele tem aí cerca de 2 horas ou 3 horas, dependendo do que você for jogar. Enquanto aqui no Poco F6, se você jogar, você ainda vai ter um pouquinho mais de bateria. Por exemplo, se você quiser jogar aí algumas horas de COD Warzone, você consegue jogar 4 horas ou quase 5 horas, dependendo da configuração que você tiver no Warzone. Então de 2 para 4 horas, já é claro, é um bom improvement. Mas para quem vai utilizar um pouquinho o celular aqui, depois vai utilizar um pouquinho ali, depois vai utilizar outro pouquinho lá, cara, as duas baterias se dão bem para uma boa rotina de trabalho, né? Principalmente para você que está trabalhando para ter esses dois celulares. Então assim, os dois chegam no final do dia com um pouquinho de carga ainda para você ficar vendo aquele Instagram, o TikTok de vez em quando, e você não ter que se preocupar tanto assim com uma bateria no final do dia. Mas é claro, o Poco F6 vai dar para você chegar com uma bateria restante para você ver esse Instagram e TikTok antes de você dormir sem carregar o celular e ainda ter uma bateria para você só carregar no trabalho por volta ali das 2 horas da tarde. Sim, foi muito específico, mas é realmente o que você consegue fazer aqui com o Poco F6. Enquanto no S23, se você passar aí o dia, se você passar a noite dormindo e depois ver ele novamente, você vai ter que carregar antes de ir pro seu trabalho, provavelmente. Nesse quesito, a bateria do Poco F6 é bem melhor aqui do que a do S23. Ok, agora um quesito que os dois estão bem iguais, e é no quesito de processamento, o poder de fogo que os dois têm para entregar. E bom, no S23 a gente tem o todo poderoso Snapdragon 8 Gen 2, que tem aí arquiteturas tanto de 64 bits quanto 32 bits, então dá para você instalar os dois tipos de aplicativos aqui dentro do seu celular, e tem o acesso aqui às tecnologias mais recentes, e é claro, a questão de drivers, né rapaziada, já que o 8 Gen 2 tem praticamente um ano aí que foi lançado, a gente tem aqui o suporte de drivers tanto para emuladores de Switch, para emuladores de Dolphin, para emulador do 3DS, inclusive aqui também a gente joga diversos jogos de PC aqui utilizando o Emulator, que eu já trouxe aqui várias vezes aqui os jogos de PCs no S23. O Poco F6, ele já tem o Snapdragon 8S Gen 3, não confundam com o 8 Gen 3, que é superior ao 8 Gen 2, esse daqui é o 8S, tem um Szinho ali do lado do 8. E por conta desse S, rapaziada, muitas coisas mudam aqui pro Poco F6. Ele tem sim um excelente processador e uma excelente GPU, e a gente consegue rodar aqui com tudo no Ultra, todos os jogos que a gente quiser. Nem por conta dele ser um processador novo e muito recente, ele falta o suporte aí a algumas coisas, como por exemplo os drivers aqui pra gente jogar um emuladorzinho de Switch, drivers para jogar emulador de 3DS, driver para jogar emulador de Dolphin, e inclusive os drivers dos emuladores de PCs, que como eu falei, dá pra gente jogar um GTA V ou The Witcher 3 no S23, enquanto aqui no nosso querido Poco F6 ainda não dá. É uma questão de tempo? Sim, mas a gente não sabe muito bem se realmente vai chegar o suporte de drivers para ele. Geralmente chega ali por volta do 5º mês de lançamento ou 7º mês, então vai demorar bastante ainda pra gente ter alguma coisa jogável de PC dentro do Poco F6. No quesito de performance atual, para jogos Android Mobile, a gente tem aqui uma excelente capacidade, tanto aqui nos testes de benchmark, que como vocês vão poder ver, os dois chegaram muito próximos em praticamente tudo, tanto aqui no Wildlife Extreme, que é um teste em 3D, como vocês podem ver, tem muito margem aqui ainda pro nosso S23 fazer uma pontuação, enquanto aqui o nosso Poco F6 já tá praticamente no limite, né rapaziada? Inclusive eu consegui um score que é muito difícil desse modelo conseguir, que é 3.200 pontos, enquanto aqui o nosso S23 faz 3.400 e ainda tem mais margem aqui pra gente ganhar uma pontuação. O score do Solar Bay, que é um teste de Ray Tracing, né rapaziada? Vocês podem ver aqui também que o nosso Poco F6 já está no máximo possível, 5.300 pontos num teste de Ray Tracing é excelente para esse processador, porém como vocês podem ver também está aqui no máximo que ele pode conseguir, enquanto no S23 novamente a gente está atingindo aqueles 40%, né? Não foi um score bom assim para esse modelo
modelo consegue atingir facilmente a base ali dos 6.000 pontos. Então, a gente pode ver aqui que tem uma disparidade no quesito de GPU. Sim, a GPU do 8 Gen 2 é melhor do que a GPU do 8S Gen 3. Porém, em quesito de processamento, mesmo aqui o 8S Gen 3 tendo um núcleo que dá um boost um pouco menor, né? Vocês podem ver que os dois são muito parecidos. Temos aqui 3 core a 2.2 GHz, 4 cores aqui a 2.8 e um core que é o core principal dele, né, para performance. Esse daqui atinge 3.36 e esse aqui atinge 3.01. Então a gente tem essa pequena disparidade no core máximo. Porém, no mundo real, rapaziada, vocês mal vão sentir essa mudança no desempenho. Tanto é que os dois fazem scores extremamente próximos, tanto no quesito de single core de processamento, 1988 contra 1956, provavelmente esses 88 aqui é aquele boostzinho mínimo que a gente ganhou no 3.36 de GHz, e aqui no multicore a gente tem virtualmente a mesma performance de 5030 e 5031, então sem tirar nem pôr, é basicamente o mesmo quesito de processador de CPU, enquanto a GPU a gente tem um pouquinho melhor dentro do 8 Gen 2. Dito isso, agora fica a questão de desempenho real dentro de jogos. Bom, um utiliza aqui a One UI e outro utiliza a MIUI, que no caso agora é HyperOS, mas não mudou muito da MIUI que a gente conhece. Particularmente, a MIUI, por ser levemente mais leve, entendam leve assim, bem questão de leve, ela é um pouquinho mais otimizada no quesito de performance do que a One UI. A One UI tem todo aquele quesito de ter milhares de aplicativos e milhares de bloatwares e ainda assim ela ser muito pesada em quesito de CPU, de GPU e no quesito também da bateria, mas ela melhorou bastante. Porém, ainda não tira o fato do Gaming Hub tá atrapalhando bastante o desempenho dele, tanto aqui o Gaming Hub quanto o Gaming Optimizing Services, que como a gente sabe, ferra bastante coisa. E eu trouxe um vídeo, inclusive, ensinando a remover essas limitações aqui para a hora que você for jogar. E com isso, um COD Warzone, por exemplo, você vai conseguir atingir 110 FPS. Mas para você realmente atingir esses 110 FPS, você precisa de um outro aplicativo chamado Galaxy Max Hertz, porque senão a taxa de frame rate dele fica apenas bloqueada em 60. Então, cara, tem muitas coisas secundárias que você precisa fazer para desbloquear uma taxa de FPS mais alta aqui, por exemplo, no COD Warzone. Enquanto aqui no Poco F6, só de você vir aqui dentro das suas configurações, vir aqui na sua configuração de tela e brilho e trocar aqui a sua taxa de atualização de tela para 120 Hz, cara, você já tá feito, você já consegue jogar o seu Warzone em 100 FPS ou mais. E no caso, o máximo que eu vi chegar aqui também foi por volta ali dos seus 112 FPS, porém ele caiu rapidamente ali para uns 90 a 80 FPS, enquanto aqui no caso do S23, ele bateu ali a taxa de 110, deu uma reduzida para 100 e depois ele reduziu para 90. Então, o S23 mantém um pouco mais da performance, enquanto o Poco F6 já vai decaindo um pouco mais. No Wuthering Waves, a gente não tem muita diferença assim de performance, os dois rodam igualmente pior. E cara, eu não sei o que é a questão de otimização do Wuthering Waves, que em um processador teoricamente mais fraco, que é um Snapdragon 888, roda em 60 FPS, enquanto se a gente pega aqui um 8 Gen 2 ou o 8S Gen 3, o Wuthering Waves roda ali por volta dos seus 40, 30 FPS. Mas enfim, questão de otimização, não sei o porquê que os dois rodaram tão mal esse jogo, mas acabaram rodando. Mas assim, no quesito de performance, os dois entregam, então a gente sabe que tem aqui processadores muito capazes de conseguir fazer tudo o que vocês querem sem nenhum tipo de travada. Pode ser aqui em jogos mais pesados como Warzone, pode ser jogos mais leves como um COD Mobile, por exemplo, ou até mesmo o PUBG Mobile, que os dois têm o suporte para 120 FPS. Mas assim, como eu falei, galera, se você conseguir encontrar uma promoção do S23 por volta aí dos seus R$ 2.600 no Pix, ou ali até mais barato no quesito de parcelamento, cara, vai com o S23. Mesmo tendo um tamanho de tela um pouquinho menor e uma bateria um pouco menor, ele é um celular incrível, cara. É um dos melhores celulares que eu já comprei até hoje. O Poco F6 decepcionou não a mim, mas também a muitas outras pessoas. A gente sentia que a Xiaomi tinha uma coisa boa em mãos, porém ela deixou de entregar em alguns aspectos. Então, cara, eu recomendaria você ir de um S23. Ele tem muito mais câmera, a câmera dele é simplesmente sensacional. Não que a câmera do F6 seja ruim, mas não tá ainda no patamar de aproveitamento de software que a Samsung tem aqui com a sua câmera, porque assim, o aplicativo de câmera da Xiaomi é completamente ridículo. Fora também que o S23 ganha aqui porque ele tem uma câmera de zoom que serve também de uma câmera macro, tem aqui a sua câmera ultra-wide que simplesmente espanca a câmera ultra-wide do Poco F6, então não tem muito o que falar.
lá. E é claro, modos de vídeo aqui do S23. Temos aqui uma opção de até 8K 30 FPS, enquanto aqui no máximo que a gente vai ter é um 4K ali bem meia boca em 60 FPS e uma péssima estabilização ótica, ok? A do S23 é muito superior. Fora também modos aqui de vídeo retrato que dá para você fazer aquele desfoque de fundo quando você estiver gravando aqui, enquanto aqui no Poco F6 a gente não tem esse desfoque de fundo, e a câmera frontal dele também é uma porcaria. Então assim, o S23 é muito mais celular por quase o mesmo preço, e é claro, quase a mesma performance também. O 8S Gen 3 chega, mas ele tá muito no seu limite, enquanto o 8 Gen 2 ainda tem performance para entregar, e é claro, é um processador muito mais acertado com certas tecnologias que a gente utiliza para emuladores e para outros quesitos aqui de jogos. No geral, os dois têm uma boa performance, mas em todo o quesito de hardware, o S23 entrega muito mais. Então, no geral, galera, esse daqui foi o vídeo do comparativo do F6 com o S23. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.